Boa noite. Graças e paz a todos. Primeiramente eu quero expressar a minha alegria de poder estar aqui junto com os amados irmãos, compartilhando a palavra de Deus. É uma satisfação estar conhecendo, e agora passamos alguns dias nas conferências, conheci alguns irmãos, mas agora conheço outros, por graças a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de poder estar junto com vocês esta noite. Estou acompanhado da morena mais bonita do Brasil. O nome dela é Mônica Lisboa Santos Barbosa. Ela pegou Barbosa, não importa, e assim ela carrega essa raiz também, junto com ela. Estamos, pela graça de Deus, no dia 30 de novembro, completaremos 26 anos de casados, sustentados pela graça de Deus. Mas juntos nós já estamos há 31 anos. Graças a Deus por isso. Deus tem nos sustentado. E a Mônica, ela tem sido uma guerreira, uma fiel companheira no ministério. Uma mulher que, por graças a Deus, pela forma como ela tem contribuído assim para o ministério qual Deus tem me confiado. Eu quero agradecer ao nosso Deus pela vida também da minha esposa, a Mônica. Satisfação também dos irmãos que acabaram de chegar. Hoje eu conheci um passeio, o Cláudio me mostrou umas praias belíssimas. Eu disse, olha, aqui é um lugar de pastores, não vai dar mesmo, vou ficar por aqui, porque aqui você desestressa dessas praias bonitas, né? Olha como é bom. Mas graças a Deus. Amados, sem muitas delongas, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Colossenses. Colossenses no seu capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Eu quero, junto com você esta noite, estar analisando, podemos dizer, uma das orações e muitas que o apóstolo Paulo fez pelas igrejas, e que essas orações nos traz grandes ensinamentos a respeito da vontade de Deus. Eu quero que você entenda esta noite, acima de tudo, que Deus, Ele não nos chamou em vão, mas Ele nos chamou com propósito. Assim como entendemos, quando Paulo, falando à igreja de Coríntios, quando diz que Ele nos chama e nos outorga para sermos embaixadores de Cristo. E ser embaixador é ser um representante de Cristo como nós somos. E por isso nos pesa também uma grande responsabilidade no que se diz respeito à pregação e ao viver da palavra de Deus, o qual todos nós temos sido ensinados. Então quero convidá-los a lermos do versículo 9 até o versículo 12. A oração de Paulo pelos Colossenses. Faço também os meus agradecimentos a Deus pela vida do pastor Hélio, que tem sido um baluarte também aqui na pregação do Evangelho nesta comunidade, como também muitas outras comunidades. O pastor Fernando também aqui conosco, os irmãos também de São João Batista. Nós queremos louvar a Deus também pela vida de vocês. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós,
desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da vontade, da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Graças a Deus pela sua bendita palavra. Amados, podemos tirar grandes lições, ensinamentos das orações que o apóstolo Paulo faz, não somente para a igreja em Colossos, mas também em todas as orações que ele faz aos Filipos, aos Filipenses, aos Tessalonicenses. Nós podemos de fato passar a compreender como nós devemos, e isto ensinado pelo apóstolo Paulo, como devemos andar de maneira digna do Senhor, conforme ele diz aos Efésios, no seu capítulo 4, a forma digna de andar conforme a vocação no qual nós fomos chamados. É interessante que Paulo, quando ora pelas igrejas, Paulo sempre está pedindo a Deus algo importante que Paulo entendia para o crescimento do cristão e o crescimento, consequentemente, da sua obra. Porque a obra do Senhor, ela cresce, não segundo a nossa vontade, nem tampouco da forma como nós, muitas das vezes, criamos ou imaginamos, ou bem de nós mesmos. Não, ela cresce pelo fundamento, primeiro da palavra pregada, a palavra que foi confiada, conforme nós já estudamos, o mistério que estava oculto e que foi revelado ao apóstolo Paulo. É este evangelho, o fundamento, e a compreensão dele é que gera o crescimento que nós necessitamos. Amados, a necessidade que Paulo revela de conhecer a vontade de Deus, segundo o texto que nós estamos vendo, Paulo não apenas pede que os cristãos conheçam a vontade de Deus, mas que transbordem deste conhecimento. Transbordar é algo que ultrapassa o limite. Entende isso? Porque é importante para aquilo que Paulo vai pedir a Deus para a igreja. Então, nós temos a responsabilidade de buscar este conhecimento. É investir o nosso tempo em busca do conhecimento. É ter prazer no conhecimento da vontade de Deus. Nós temos prazer em tantas outras coisas. Nós estamos nos ocupando com tantas coisas deste mundo que estamos esquecendo da principal, ou estamos esquecendo do melhor,
que é o conhecimento da vontade de Deus. E muitos ainda estão perdidos porque não conhecem e não sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida. E Paulo, falando à igreja de Éfeso, Paulo faz essa pergunta. Paulo diz: olha, vocês não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. O insensato é aquele que não mede as consequências. E muitos de nós não estamos medindo as consequências pela falta do conhecimento. E a falta do conhecimento traz grandes consequências para a igreja de Deus, corpo de Cristo. A falta de conhecimento, e era isso que Paulo rogava ao Senhor, porque havia uma ameaça. O gnosticismo estava invadindo, estava sendo uma ameaça nas igrejas. E Paulo roga ao Senhor para que eles pudessem estar transbordando do conhecimento da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus, amados, é vital para o crescimento espiritual. É vital, é importante. E a ênfase que o apóstolo Paulo mostra e dá está exatamente no conhecimento e não no sentimento. Preste atenção. A ênfase que o apóstolo Paulo dá é no conhecimento e não no sentimento. Mas por que isso? Porque Paulo está tratando, naquela época já é este assunto, que não é diferente nos dias atuais. Até porque vivemos também numa época em que as pessoas querem sentir. As pessoas não pensam, não querem pensar, mas querem sentir. É isso que o apóstolo Paulo está abordando. Elas querem experiências e não o conhecimento. Elas querem viver experiências, mas não o conhecimento da vontade de Deus. Elas buscam o sensório, mas não buscam o racional. O racional, exatamente o racional, o texto, quando Paulo pensa nisso, Paulo pensa em Romanos 12, o culto racional, o culto com entendimento, o culto com conhecimento, o culto com sabedoria a Deus. Exatamente isso. Então, podemos concordar, sim, que crer é pensar. É pensar. E nós, amados irmãos, devemos sim conhecer a vontade de Deus, conhecer o que Deus Ele já tem planejado para mim e para você. Somos nós, tudo é Deus. E Paulo continua dizendo, e se nós observarmos, voltando um pouco aqui, ele diz: olha, por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, que era exatamente o que iria fortalecer aqueles irmãos contra as heresias, contra os falsos ensinamentos. Mas, amados, o que isso produz? O que é que o conhecimento, transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, o que isso vai produzir? O que é que isso produz?
que produz esse conhecimento? Nós buscamos sempre estar nos envolvendo, ou fazendo curso, para ter conhecimento em determinadas áreas da nossa vida, justamente para estar dentro do mercado de trabalho. Por que você faz isso? Por que você investe o seu tempo, os seus recursos para adquirir esse conhecimento? Por quê? Exatamente porque eu quero estar inserido no mercado de trabalho. Eu não quero perder as oportunidades que o mercado oferece. Eu não quero perder. Mas o que traduz, qual é o resultado do conhecimento da vontade de Deus? Qual é o resultado? Olha, amados, é interessante que ele diz, olha, a fim de viver de modo digno do Senhor. É o primeiro resultado do conhecimento da vontade de Deus em sabedoria e inteligência espiritual. Conhecer a vontade de Deus. Paulo diz que o resultado é traduzido em nossas vidas em um viver de modo digno do Senhor. Andar como cristão, como representante de Cristo neste mundo. Não é andar de qualquer maneira, mas é andar com propósito de vida cristã. Andar como gerando sede nas pessoas, que as pessoas, ao olhar para você e para mim, elas sintam o desejo de conhecer aquele que transformou as nossas vidas. Não andar de qualquer maneira, é andar com propósito em todo lugar que eu vou, seja numa padaria, seja no supermercado, seja numa fila no banco, mas eu vou andar de uma maneira digna, de que minha vida, ela seja uma forma, um exemplo para todos aqueles, como o apóstolo Paulo diz, para todos aqueles que hão de crer em Cristo. É andar na perspectiva de que sempre vou encontrar alguém para compartilhar o Evangelho. É andar de uma forma que eu não seja censurado por qualquer que seja a pessoa. É andar de uma forma que as pessoas não tenham nada o que dizer ao meu respeito, de uma forma contrária pela forma como eu vivo o Evangelho. É viver de uma forma autêntica. Eu criei uma frase que representa isso na minha vida. E a frase é o seguinte: a forma como eu vivo o Evangelho irritam aqueles que querem viver disfarçadamente, porque eu me esforço no Senhor, eu procuro andar de uma forma digna, pelo preço que foi pago por minha vida, e foi um preço de sangue. Foi o meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço, e foi Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, que transformou a minha vida. Se eu andava neste mundo, procurando agradar o príncipe deste mundo, e sempre procurava fazer o melhor, passava muitas noites na rua, era indisciplinado, eu fazia coisas terríveis, mas um dia esta graça me alcançou. Eu compreendi e compreendo e busco compreender cada vez mais a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ele diz: olha,
a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Para o seu inteiro agrado. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo diz: olha, eu sou uma pessoa, estou parafraseando, eu sou uma pessoa que tem diplomas, eu sou uma pessoa que tem conhecimento mais do que qualquer um deles, mas tudo isso eu considero como esterco para ganhar a Cristo, ganhar o conhecimento de Cristo, a vontade de Cristo na sua vida. Eu considero tudo isso como perda, como esterco, para ganhar aquilo que é mais importante. Então ele diz: olha, o resultado do conhecimento da vontade de Deus, em plena sabedoria e entendimento espiritual, vai nos ajudar, vai nos fortalecer para vivermos de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Esse é o resultado do conhecimento. O resultado do conhecimento. E ele continua mostrando o resultado do pleno, de transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele continua dizendo: frutificando em toda boa obra. O que é frutificar? O que é, meu amado, dar fruto? O que significa isso na minha vida e na sua vida? Simplesmente o Senhor nos chamou pela sua graça, apenas para conhecermos a salvação. Somos salvos em Cristo, mas eu não compartilho a minha fé, eu não testemunho a minha fé, eu não saio para compartilhar a minha fé com a comunidade. Amados, sabe por quê isso não acontece? Pela falta do conhecimento da vontade de Deus. Porque vamos para Timóteo e vai dizer: a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da sua vontade. 1 Tessalonicenses vai dizer: a vontade do Senhor é a vossa santificação. É conhecer, amado irmão, a vontade de Deus. É conhecer a vontade de Deus. Então ele nos chama a atenção através da oração, que é totalmente teológica, esta oração, mostrando algo importante para a minha vida e para a sua vida também. Olha, amados, este assunto é tão importante porque há necessidade cada vez mais de estarmos proclamando o Evangelho da graça de Deus. E aí eu sempre gosto de fazer uma pergunta quando lembro deste assunto: quantas pessoas já foram alcançadas para Cristo através da sua vida? Isso é para trazer uma reflexão, porque, amados, é algo que não podemos conter dentro de nós mesmos, segurar, mas é algo que nós devemos ter o prazer, a alegria de compartilhar o que Cristo fez por mim e por você, frutificando em toda boa obra. Uma certa vez estávamos
na igreja em Marcos Freire, do pastor Bernardo, conheceu o Carol também, lá em um dos municípios, nós temos uma das igrejas. Começamos aquele trabalho e um certo dia eu criei uma expectativa tão grande no culto de sábado. E cheguei cedo, limpei os bancos, todo o cuidado para receber as pessoas, porque tinha dado um anúncio que cada irmão orasse e visitasse para que trouxessem apenas um visitante, um irmão, cada um com a responsabilidade. Eu criei uma expectativa do culto cheio. Eu disse, rapaz, olha, vamos receber muitos visitantes, que maravilha. E quando chegou naquela noite, nem os irmãos foram para o culto. Aí só ficou eu e a minha amada esposa. Na época ela namorada. Só que a ela, então vou pregar só para ela. Ela foi quem teve a paciência de ouvir o sermão. E daquele dia em diante, o que poderia e o que certamente me levaria a uma tristeza, me trouxe alegria, me impulsionou a pensar diferente. Eu disse, a partir de hoje, eu vou trabalhar mais ainda para que esses bancos sejam ocupados. Não dependia dos meus irmãos, dependia da minha compreensão, depende da sua compreensão, depende da forma como você está entendendo, da forma da compreensão da vontade de Deus, de transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E eu comecei a buscar, e era todo dia na rua, todos os dias, e vendo as pessoas, Deus trazendo, e o Espírito Santo de Deus convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, porque é Ele quem faz. E dali eu passei a ter um modelo agora que me levasse a trabalhar mais. Então quando eu vejo cadeira assim vazia, aí eu conto, eu fico daqui contando, tem 2, 4, 6, 8, eu tenho que levar pelo menos mais tantas pessoas para a igreja, porque aquelas cadeiras foram adquiridas para que as pessoas sentassem, não ficar vazia. E aquilo me estimulava. Se elas estariam ou não, aí eu pensava, Deus, agora é com o Senhor, é a minha parte, e Deus ele vai fazer a parte dele. Se eu fizer a minha, se você fizer a sua, Deus vai fazer sempre a parte dele. Mas a pergunta é, o que é que você tem feito? Frutificando. Deus nos chamou, e Paulo mostra isso em todas as suas orações, a importância de dar fruto. É você compartilhar aquilo que Deus fez em você. Você tem fruto, compartilhe com outra pessoa. Quantas pessoas você se relaciona a semana inteira? No trabalho, na escola? Estou retornando para Pontal amanhã, porque eu tenho um compromisso com um casal que eu já venho tratando com eles, lançando convite. Quando essa semana, na quarta-feira, ele disse, eu vou à reunião com o Senhor. Eu disse, olha, eu preciso marcar um estudo bíblico com vocês aqui. Ele, mas no domingo eu vou estar lá. Graças a Deus, porque foi Deus quem colocou dentro dele o desejo. Porque isso não vem do homem, vem de Deus. Porque a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus. Mas eu quero que você reflita sobre isso. Ele diz, olha, frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. Ele nos chamou também. Olha quantos frutos foram gerados pelo apóstolo Paulo. Olha quantos frutos foram gerados pelo pastor Ed, pastor Bernardo e muitos outros irmãos aqui. Então cada um de nós temos que continuar gerando frutos.
Ele diz: eu sou a videira e vós os ramos, e sem mim nada podeis fazer. Eles vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor Jesus. Vamos continuar, irmãos. Qual foi o primeiro? O que é que o conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, o que é que produz? Produz um viver de maneira digna do Senhor, que é o primeiro, ok? Frutificando em toda boa obra, não quero que você esqueça. E terceiro, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Conhecer a plenitude da vontade de Deus. É interessante que, depois de falar da necessidade de conhecer a plenitude da vontade de Deus, é interessante que Paulo ensina à igreja exatamente esse processo, um meio de chegar a esse conhecimento. Um meio de chegar a esse conhecimento. Sabedoria, entendimento espiritual, que são os critérios que ele apresenta, pelos quais distinguimos essa vontade, que podemos, que somos atraídos pela vontade dele mesmo em nós. O que é que produz o conhecimento? Produz um viver de uma forma digna do Senhor. Segundo, o que é que produz? Vamos lá, irmãos. Produz, está no texto, frutificação. Terceiro, o que é que produz? Crescimento. Olha só, produz crescimento. Você quer crescer? Tinha um garoto na escola bíblica dominical. Deixa eu ver aqui. Ele era do tamanho do Felipe. Ele estava na sala não era nem de pré-adolescente, por causa do tamanho. E eu perguntei: mas por que esse garoto está nessa sala? E aí colocaram pelo tamanho. E eu sentava com aquele menino. Ele dizia de Gênesis a Apocalipse. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vai. Aí eu falava só as cartas do apóstolo Paulo, ele dizia todas. E eu disse: olha, uma transferência desse garoto, põe ele na sala de adultos, porque tem muitos adultos que não sabem, mas essa criança já sabe. E finalmente, quem é o adulto e quem é a criança no conceito bíblico? O conhecimento é que vai produzir a maturidade da vida cristã. O conhecimento da vontade de Deus, e dentro desses princípios, podemos assim chamar, que o apóstolo Paulo apresenta nesta oração, são princípios de fortalecimento e crescimento na vida da igreja, na minha vida e na sua vida. Agora, não podemos rejeitar, não, porque é a palavra de Deus. E ele diz: olha, produz frutos e produz também crescimento, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, andar de forma digna, frutificando e crescendo cada vez mais. Olha o que diz, eu gosto dessa citação de crescimento, quando Paulo vai falar aos Tessalonicenses, no seu capítulo 4, versículo 1.
Olha o que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses. Paulo diz, capítulo 4: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, vocês parem. Vocês parem, não precisam mais. Não, ele diz: continueis progredindo cada vez mais. Que maravilha! Olha, que vocês estejam sempre estimulados, que é a intenção de Filipenses 2, capítulo 2. Então ele diz: olha, que vocês continuem progredindo cada vez mais. Uma igreja modelo. E se nós olharmos o que Paulo diz no capítulo 1, uma igreja modelo, uma igreja exemplo de fé, de amor, a igreja era exemplo. E ele diz: olha, vocês não parem. A igreja, ela tinha um testemunho que diz, não somente na Macedônia, mas também em toda a Caia. A fé de vocês é notória, é tão impressionante que nós não podemos nem acrescentar mais nada, mas mesmo assim, vocês continuem progredindo cada vez mais, continuem crescendo cada vez mais. Amados irmãos, precisamos crescer. Precisamos crescer no conhecimento da vontade de Deus. Precisamos crescer. Precisamos dar frutos. E precisamos cada vez mais. E tudo isso vai ser o resultado do entendimento, do conhecimento da palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Exatamente. Amados, há 32 anos atrás, há 36 anos atrás, eu conheci este Evangelho que me salvou. Em 35 anos, apenas os 2 primeiros anos que foram de ensinamento bíblico. Depois, todos os anos, fui procurando entender a vontade de Deus e procurando frutificar em toda a obra de Deus. Eu tinha o meu trabalho secular, eu tinha a minha família, mas a obra também nunca ficou para trás. E certamente, se você, meu amado, entender que esta oração que Paulo fez para os Colossenses, pedindo a Deus pela vida dos irmãos daquela igreja, existe também essa necessidade hoje. E eu oro e faço das minhas palavras as palavras do apóstolo Paulo. Eu faço da minha oração a oração do apóstolo Paulo para com a sua vida, para com a vida da igreja.
E ele diz: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. Efésios 6,10. O que é que nos diz lá? Fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. É na força do poder de Deus. E ele diz: serem fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Como é bom você saber que seu Pai se agrada, você como filho. Estávamos à mesa hoje, eu conseguia ver boas risadas das histórias da família. Como é bom lembrar do passado, que hoje todos estavam reunidos, relembrando essas histórias. Como é bom também, imagino, e como isso agrada, e como isso deve alegrar o Senhor, quando Ele vê que esse entendimento está produzindo na minha vida e na sua vida frutos e crescimento na vida da igreja. Eu quero simplesmente, com essas palavras, motivá-los, incentivá-los a buscar o conhecimento, a crescer no conhecimento da vontade de Deus. E nós vamos somente adquirir este conhecimento através das Escrituras, que vai nos trazer esse conhecimento. Então, meu amado, que você deseje cada vez mais viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, que você deseje dar fruto, através da sua vida, e que você também deseje crescer cada vez mais no pleno conhecimento de Deus. Tem muita coisa para se fazer. E precisamos nos levantar, arregaçar as mangas e dizer: pode me enviar. Eu queria que você refletisse bastante sobre essas verdades. Então, Deus, Ele quer, na minha vida e na sua vida, é exatamente que entendamos a vontade dele. Então, essa oração ousada do apóstolo Paulo, nessa busca desta plenitude. Amados, então louvamos ao Senhor. O Senhor não deseja que seu povo ele peça pouco. E Paulo não queria pouco, Paulo queria muito, muito, e muita sabedoria e muito conhecimento. Amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Amado Deus, te damos graças por esta noite, por nos permitir, Deus, estarmos aqui, nesse lugar, compartilhando, Deus, e ouvindo a Tua palavra, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. A Tua palavra, Pai, que expõe a nossa alma e revela quem nós somos, revela também o vazio que muitas das vezes está dentro de nós, e que esse vazio só é preenchido, ó Deus,
com o Senhor em nossas vidas. Peço, Deus, que Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a termos a compreensão da Tua Palavra. E que assim sendo, Pai, possamos estar crendo e nos colocando, Pai, à disposição do Senhor para servir. Agradeço ao Senhor pela Tua igreja que aqui se reúne. E da mesma forma, Pai, peço e oro para que os irmãos estejam crescendo cada vez mais, progredindo cada vez mais no conhecimento e na graça do Senhor. Deus, muito obrigado por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.